O simbolismo do corpo humano. Da árvore da vida ao esquema corporal. Por Annick de Suznal. Tradução: Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salum. Editora Pensamento. Queridos ouvintes, aviso que na descrição do vídeo há um link para as imagens que este livro contém. Eu as digitalizei e disponibilizei por capítulos, caso tenham o interesse de ver. Capítulo 8. Malhut, 2. 1. Os joelhos. A única atitude de oração que, pelo que sei, é mencionada na Bíblia é esta. Mas Elias subiu ao alto do Carmelo e, inclinando-se para a terra, pôs seu rosto entre os joelhos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Nesse texto, parece que Elias está ajoelhado e que seu rosto, passando entre os joelhos, toca a terra. A prece de Elias é ardente. Ele pede chuva para a terra seca, uma passagem para a fecundidade. Essa postura de oração, que ainda é de uso entre os muçulmanos, talvez nos ajude a descobrir o misterioso significado dos joelhos. Na simbólica astrologia, os joelhos estão ligados ao signo de Capricórnio, signo da Terra, naquilo que a Terra tem de mais pesado, de mais concentrado, de mais secretamente escondido em suas profundezas hibernais. Da mesma forma que os pés correspondem a Malhut enquanto elemento água, os joelhos correspondem a essa mesma Sefirá enquanto elemento terra. Nesse sentido, os pés estão ligados ao feto no ventre da mãe. Os joelhos, à criança e a seu nascimento. Num plano interior, os pés, ao ainda não realizado. Os joelhos, ao realizado. O livro do Gênesis exprime o não realizado pelo símbolo água ou úmido, e o realizado pelo símbolo seco ou terra. Malhut, o reino, no plano das energias divinas, é receptáculo de todas as energias. No fundo da inspiração divina, ele é o germe de toda a criação. No plano cósmico, a criação é receptividade absoluta de todas as energias criadas nos 4 elementos de que ela é constituída e capaz de emitir o 5º elemento, a 5ª essência, inspiração divina, que leva a criação de volta à sua unidade principal. Sempre me impressionaram os 3 enigmáticos desenhos que, na iconografia cristã, rodeiam os joelhos de Cristo glorificado com círculos concêntricos. Nunca pude encontrar explicação para isso. Esses mesmos círculos concêntricos encontram-se também em outros níveis do corpo. Penso que eles são importantes centros de força, detendo, cada um dos quais, um poder específico. Qual seria o poder dos joelhos? Encerrando a cabeça na postura de Elias, os joelhos dão ao corpo daquele que ora a forma de um germe que concentra a totalidade das forças. Parece que a relação cabeça-joelhos é tão poderosa quanto aquela em que acabamos de deter-nos
que liga a cabeça aos pés. A cabeça e os joelhos formam um novo par de realização. Estão soldados pela sua perspectiva qualidade de coroa. Não encontra Keter nas duas pequenas coroas que formam as rótulas no começo da árvore a afirmação de sua promessa? Na linguagem hipológica, ao tratar-se do cavalo que feriu o joelho, diz-se, em francês, que ele se coroou. Não usamos a mesma expressão para a criança ferida nesse mesmo nível? Em hebraico, o joelho é berer, bet mais resh mais kaf sufit. A cabeça, resh, é, no seu centro, circundada pela palavra ber, bet e kaf sufit, que significa em ti. Como se a palavra berer nos dissesse: em ti está o segredo da tua verdadeira cabeça, a que será coroada. Pode-se ler ainda Bar, o jovem filho, a caminho do Kaf Sufit, que será o seu último germe antes de entrar na dimensão do filho realizado, cujo nome é Ben, de valor numérico idêntico ao do joelho, 702. Bet e Nun Sufit, 2 mais 700. No seu valor aritmológico, o joelho já contém as energias do filho, e sabemos que, se ele as cumpre, o homem entra então na dimensão da esposa coroada. Para isso, já no nascimento, o homem recebe a bênção. Pronunciada Barur, a palavra Barur é o abençoado. Barraca, entre os árabes, não tem outro sentido. Joelho e bênção são a mesma palavra. Bet Kaf Resh. As 3 letras permutadas da palavra hebraica joelho formam a raiz de numerosas palavras que explicam um primeiro nascimento. Parece confirmar-se aqui que a criança, aparentada aos pés no seu estado fetal, nasce então para o mundo nos ciclos dos tempos, no nível dos joelhos. A própria palavra joelho é da mesma raiz que gerar, engendrar, em francês. Nas perspectivas das gerações, ou seja, criações interiores, certos ritos iniciáticos convidam aquele que vem viver um novo nascimento a apresentar um joelho descoberto. E não era Pitágoras o que dá nascimento, que gera o conhecimento, chamado o Senhor do Joelho de Ouro? Se trocarmos ainda a letra de Berer, as letras, no caso de Berer, formaremos a palavra que é raiz de querubim, Kaf Sufit, Reish e Bet. Os querubins, 8ª hierarquia angélica, são aqueles cuja visão teve o profeta Ezequiel. Abre aspas. Ao lado de cada um dos 4 seres vivos, vi em terra uma roda. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram os da gema de Tarsis. Seus aros eram de uma altura terrificante, guarnecidos de olhos em todo o seu redor. Fecha aspas. Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 a 18. A roda coroa dos joelhos é ainda confirmada pelo planeta Saturno,
senhor do signo de Capricórnio no zodíaco. E ninguém desconhece o anel que está em torno do planeta Saturno. Saturno, assim como o signo de Capricórnio, leva-nos a considerar o outro aspecto da postura daquele que ora, o que concerne o contato dos joelhos e da cabeça com a terra. Aquele que é armado cavaleiro põe também ele um joelho em terra. Postulante absoluto de uma força do céu, ancora-se na terra pelos joelhos. Qual é a exata relação joelho-Saturno-Terra? Saturno está ligado ao chumbo. A criança que nasce nos ciclos dos tempos não passa de escórias de chumbo, nos diz Isaías, capítulo 1, versículo 25. O homem que tiver transmutado o chumbo em ouro, nascerá na coroa da eternidade. Transformar o chumbo em ouro é o exato trabalho de crescimento do homem, o que começa a ser realizado pelo cavaleiro, pelo iniciado, ou por todo ser que vive o seu primeiro nascimento interior. De Saturno, o alquimista Isaac, o holandês, diz, abre aspas, por certo, em seu interior, ele contém o bom sol. A esse respeito concordam todos os filósofos. Na verdade, Saturno é a pedra que os antigos filósofos não quiseram nomear. Com um pouco de trabalho, pode-se converter Saturno em lua. E com um pouco mais de tempo ou de trabalho, pode-se convertê-lo em sol, depois fixá-lo e fazer dele a pedra filosofal. Fecha aspas. O holandês descreve, em termos alquímicos, o processo de transmutação das nossas energias que, libertadas de sua ganga, elevam-se, num primeiro momento, ao nível de Yesod, a lua, e num segundo tempo, ao nível de Tiferet, sol, prometendo o terceiro nível, Keter, a coroa. Saturno, assim como o chumbo, diz-se em hebraico Oferet. Essa palavra compreende essencialmente a raiz par, símbolo de fecundidade, encontrada em Et, o tempo. Et é o anel de Saturno. O verbo pará é o verbo crescer, que podemos ler no capítulo da ordem divina dada a Adão. Crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas, no princípio, o homem não passa de chumbo. Sua fecundidade ainda não está liberada. Esse chumbo é tanto mais pesado pelo fato de, em nosso mundo de trevas, a partir da queda, ele constituir o alimento de Satanás, que assim se opõe diametralmente à sua fecundidade. Comerás o pó todos os dias da tua vida, diz Deus à serpente Satanás. Pó é a palavra afar, que, na palavra oferet, é quebrantado pela última letra do alfabeto, o Tav. No texto bíblico, ao contrário do que afirmam as traduções sem discernimento, o pó não qualifica a terra, mas Adão no estado fragmentado, no princípio. Literalmente, e forma Yahvé Elohim ao Adão pó, tirado da Adamá. Gênesis capítulo 2, versículo 7.
Adamá é a terra formada, no 6º dia da Gênese, de todos os animais que rastejam. Adamá é a terra interior de Adão, em que formiga a multidão das energias. O pó, Afar, é símbolo de multiplicidade, que nada tem a ver em qualidade com aquela multiplicidade a qual Adão é chamado na sua vocação fundamental. Multiplicai-vos. Essa vocação também nada tem a ver com o sentido que geralmente lhe é atribuído, que é tende muitos filhos, ou em outras palavras, garantir os nascimentos exteriores. Essa última acepção da ordem divina esvazia o primeiro termo desta: crescei. A verdadeira multiplicação é prometida no final do crescimento interior, como frutos da árvore que é Adão. Essa multiplicação frutos da árvore adâmica é inseparável da sua realidade antinômica, a unidade. Tornando-se um, Adão explode nos seus frutos. A multiplicação dos nossos descendentes é símbolo disso, mas, em si, ainda faz parte do pó que acumulamos, pobre de nós, sem fazer a limpeza. Mas nesse pó inicial, nessa multiplicidade que de fato acaba de ser descrita sob o símbolo dos animais que constituem a Adamá e todas as outras terras a vir, animais formigantes, inquietos, a fecundidade, par, está selada. E quando, depois da queda, Adão se vê voltar ao pó, ele volta, como vimos, à sua condição primeira, à sua multiplicidade inquieta, esquecido do primeiro casamento contraído com a Adamá e, portanto, totalmente confundido com ela. Tudo parece tanto mais comprometido quando, voltando ao pó, o homem não conhece mais o seu poder de fecundidade, não sabe mais que é esposo chamado a desposar as suas terras. Uma maldição se coloca entre a terra esposa e ele. Mas seria não saber ler o texto em maior profundidade, ficar nessa inteligência do versículo. Deus diz, abre aspas, comerás o pão no suor das tuas narinas, até que voltes para Adamá, pois dela foste arrebatado, pois és pó e ao pó retornas. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O pão doloroso é a servidão vivida até quando o homem se volta para Adamá, sua mãe esposa. Pois tu és pó, és fecundidade. Lembra-te, sais do esquecimento em que estou obrigado a te expulsar para salvar-te da tua ilusão. Volta-te. E a ordem é impressionante. Tashuv, em hebraico, não é senão teshuvah, a penitência, no sentido da palavra grega metanoia, o retorno. No momento de um nascimento, a criança se volta no ventre da mãe. Num outro nível, submerso nas águas de Ra, Resh mais Ain, o inacabado, o homem não sabe mais que elas também são matriz fecunda e que ele pode voltar-se para nascer na luz. Tov, Tet Vav Bet, o acabado.
os joelhos e o rosto beijando a terra, desposando a terra exterior, símbolo da Adama interior, é a própria postura da penitência. A terra não dará a sua água, senão em resposta ao amor do homem. Sabia disso Elias, que procurava a água para a terra. O homem não receberá dela a sua força para crescer e os seus frutos para multiplicar, a menos que, de joelhos, humilde, no sentido humus, volte a ela e se torne de novo seu esposo amante. Cristo realizou isso. Ele retirou a maldição do divórcio Adão-Adamá. Cada um de nós, enxertado no seu núcleo Cristo, pode retirar essa maldição e sair da servidão. Então os joelhos reencontrarão sua função de fecundidade. De nascimento em nascimento interior, a partir da imagem de Deus que há na sua qualidade de Bar, jovem filho, até a semelhança a qual é chamado na sua qualidade de Ben, filho, o homem transformará os ciclos do tempo em coroa de eternidade. Um mito de criação contado numa lenda finlandesa, o Kalevala, faz nascer o mundo dos ovos que um pato vem depor sobre o joelho da deusa das águas, quando esta elevava um instante por sobre as ondas o seu membro hospitaleiro. Abre aspas. 6 desses ovos eram de ouro, e o 7º era de ferro. O pato pôs-se a cobri-los. Sentindo ardente calor, a deusa sacudiu o joelho, estendeu bruscamente os membros, e os ovos rolaram nas ondas, desaparecendo no seio das vagas, e quebraram-se em 1000 pedaços. A parte de baixo da casca do ovo foi o fundamento da terra. A parte de cima da casca do ovo formou o firmamento sublime. Fecha aspas. Kalevala, versos 180 a 236. Pode-se pensar que, nesse mesmo joelho, a parte de cima e a parte de baixo da casca do ovo, o Mi e o Ma, farão também o seu casamento. 2. As pernas. Dos pés aos joelhos, as pernas simbolizam toda a força de realização do germe até a sua maturidade, da sua concepção ao seu nascimento. Se tomamos consciência de que o nosso estado, no momento do nosso nascimento, é o de um novo germe na matriz cósmica, as pernas simbolizam, então, de um lado, a força de crescimento da criança no ventre da mãe, e, de outro, a força de crescimento do homem, desde o nascimento até a coroação. Se as pernas são dadas ao homem para que ele exerça sua marcha sobre a terra exterior, elas são, em essência, a imagem daquelas que lhe permitirão percorrer as suas terras interiores e que, para isso, se apoiarão sobre novos pés, sobre novos germes que reúnem as suas energias, os seus rins. Força de realização do homem
as pernas são identificadas com a sua libido e, nesse mesmo sentido, com as pernas do cavalo. Se a libido só é assediada no primeiro estágio, o do haver, do homem, ela é essa hemorragia dramática que denuncia o mito na descrição do ferimento no pé. É nesse sentido que o salmista clama, abre aspas, não é no vigor do cavalo que Deus se compraz, não é nas pernas do homem que ele coloca o seu prazer. Fecha aspas. Salmos, capítulo 147, versículo 10. Agachada no inconsciente do homem, a libido torna-se senhora e promove todas as atividades do seu escravo, que ela leva à ruína. A ordem dos cavaleiros ensinava os homens a montar o seu próprio cavalo, a tomar nas mãos as rédeas, a fim de que o animal se tornasse servidor e as pernas obedecessem, então, a uma libido consciente, controlada e, sobretudo, reorientada para a justa realização. O perfeito cavaleiro conduz o seu cavalo quase que exclusivamente com as pernas. Faz corpo com ele. E o cavalo torna-se as pernas e a energia realizada do seu senhor, ao passo que este permanece sendo a cabeça e o coração. Se a energia da libido fosse verdadeiramente realizada, o homem, liberado das leis do mundo da queda, tendo percorrido todos os seus espaços interiores, não teria mais necessidade do cavalo. É por isso que Deus não coloca nele o seu prazer, mas na realização daquilo que ele simboliza. É por isso também que o homem que tem entre as pernas um cavalo é frágil. Suas estruturas interiores não estão em adequação com a força do corcel. Nesse nível, ele poderá apenas domá-lo, mas não dominá-lo. E as forças inconscientes do homem correm o risco, a todo momento, de serem devolvidas de novo ao animal. No caso oposto, um ser que negasse a sua animalidade, a sua libido, que é a sua força viva, como ocorre às vezes com o homem totalmente cerebralizado, seria como que desprovido de pernas. Mas seria então desprovido também de toda a possibilidade de se realizar. A escalada para Sefirah Yesod vai trazer-nos um esclarecimento mais preciso sobre este vasto tema.